SensoCast, podcast da Senso Consultoria de Comunicação para falar sobre jornalismo e comunicação corporativa em saúde, ciência e educação. Apresentado por Moura Leite Neto. Olá, eu me chamo Moura, sou jornalista, doutor em ciências, editor da agência Bore, repórter da Problemas Brasileiros e diretor da Senso Consultoria de Comunicação. Este é o episódio 13 do SensoCast, um podcast para falarmos sobre jornalismo e comunicação corporativa de saúde, ciência e educação. Neste episódio, nossos convidados são Luiz Gustavo Cordeiro Alves, professor de Biologia, Ciências e Robótica no Colégio Estocco. Luiz é mestrando em Tecnologias Emergentes na Educação, pós-graduado em Metodologias Ativas e tem bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas. Sandra Tonin Dandel, diretora pedagógica de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri. Sandra é doutora em Ensino de Ciências pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Luiz e Sandra atuam em 2 colégios particulares com projetos pedagógicos estruturados e focados em educação científica. Com eles, vamos falar sobre ciência no currículo escolar, acesso às feiras de ciência, iniciação científica e exemplos de projetos premiados de alunos focados em robótica, redução de acidentes no trânsito e de prevenção ao bullying. Além disso, nossa proposta aqui é fazer uma reflexão sobre como reduzir a diferença de acesso à ciência entre alunos de escolas privadas e públicas. Será que podemos vislumbrar um futuro com equidade de acesso? Nós, da Senso Consultoria de Comunicação, acreditamos que o Brasil será mais capacitado em fazer comunicação científica, divulgação científica e jornalismo de ciência quando houver educação em ciência de qualidade nas escolas públicas e privadas. O nosso primeiro entrevistado é Luiz Gustavo Cordeiro Alves, professor de Biologia, Ciências e Robótica no Colégio Estocco. Luiz, obrigado por participar do episódio 13 do SensoCast. Para hoje você ser um professor de Biologia, Ciências e Robótica, alguma situação nos seus tempos de aluno, de ensino fundamental e médio, foi decisiva? Algo despertou sua paixão por esta área? Primeiramente, agradecer pelo convite de participar do SensoCast, ao apresentador Moura. Muito obrigado pela oportunidade. E a minha trajetória, né, ela começou no curso de Ciências Biológicas. Eu sempre gostei muito da área de Biologia, sempre gostei muito de tecnologia, e uma professora na universidade percebeu esse traquejo que eu tinha de unir essas duas coisas e falou: olha, Luiz, talvez você tenha um potencial aí nessa área. E ela sempre me estimulou muito. Então, desde o começo, você vê a importância do professor na formação do estudante, né? Perceber aquilo que ele tem maior capacidade, aquilo que ele gosta mais e estimular para que ele faça cada vez mais nessas áreas, né? Hoje eu divido aí pela biologia, ciência e robótica, mas de todas as formas eu tento unir as 3. Então, trabalhar a tecnologia junto com a biologia, junto com ciências, né? E hoje, para mim, assim, é uma realização. Hoje eu vivo um trabalho muito legal, exatamente porque eu consigo desenvolver as ideias, desenvolver os projetos que os estudantes trazem num ambiente escolar muito saudável. Então, com recursos, com atividades que estimulam cada vez mais essa produção. Prova disso é que, assim, a gente está numa crescente aí de trabalhos científicos, de apresentação em congressos. Então, está muito gostoso essa parte, né? Essa questão do nosso desenvolvimento, do nosso crescente nessa área da ciência, né? É muito gostoso você poder entrar e fazer parte de um colégio como o Estocco, que já tem quase 70 anos de idade, e entrar nessa tradição e poder auxiliar nessa caminhada, né? Então isso é muito legal. Professor Luiz, quais são os desafios ao ensinar ciências de aliar disseminação de conhecimento teórico e a experimentação prática dos alunos? Olha, os desafios são vários. Acho que a principal questão que a gente tem que pensar aqui é a questão do planejamento. Ensinar ciências não é só a gente ir lá e passar o conteúdo, né? Nós precisamos ter todo um planejamento
pensando em questões de recursos e infraestrutura que nós vamos utilizar. O tempo é um fator muito importante, porque nosso tempo em sala de aula, ele é um tempo que, para nós, ele é aparentemente sempre curto. Você vai, o professor sempre quer mais e mais aulas, né? Mas há um tempo limitado que nós temos. Então, nós precisamos ter um planejamento muito eficiente para conseguir transmitir os conteúdos de ciência, mas, ao mesmo tempo, conseguir trazer ali para ele toda a experimentação, né, toda a prática que vai encantar o estudante na parte do teste científico, né? Ou seja, trabalhar com as habilidades dos estudantes, desenvolver o raciocínio crítico, a lógica, né? O pensamento metodológico, como tudo isso está diretamente relacionado na área de ciências, né? Então, a contextualização dos experimentos é muito importante, porque vai garantir para o estudante a capacidade de relacionar a teoria com a prática, a compreensão dos princípios científicos. Então, isso é muito importante, ou seja, desenvolver essa união da teoria e a prática é fundamental. Para superar desafios, né, principalmente essa questão de tempo, material, logística, é importante que você tenha uma estrutura já pré-formada das coisas. Então, como eu falo, não adianta a gente querer entrar em sala de aula simplesmente para dar um conteúdo. Tem que ter todo um planejamento, pensando na estrutura, os recursos necessários, quais são os pontos de tecnologia que você vai precisar usar, precisa de algum equipamento, precisa de algum produto químico, por exemplo. Então, tudo isso é muito importante para você ter feito um planejamento estratégico bem desenhado dessa aula, para que tudo ocorra de forma positiva. E, lógico, tanto a parte teórica quanto a experimental é fundamental, certo? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E avaliar, né, eu acho que é também um dos grandes desafios que nós temos, né? Porque avaliar o aprendizado do aluno, ele é importante que ele seja algo feito de forma contínua, não apenas com uma avaliação ou um ponto fechado, né? Mas alguma coisa que vá trazer para que a gente consiga observar a evolução do estudante ao longo dessa trajetória, né? Então, isso é muito importante para que o professor tenha em mente que, para que a gente consiga perceber se o estudante está ou não aproveitando aquele conteúdo, como é que está sendo o desempenho dele ao longo de um mês, de um bimestre, de um trimestre, ou seja, como é que está esse desenvolvimento? E uma preocupação que o professor tem verificar como é que toda a turma está caminhando. Então, muitas vezes a gente planeja uma coisa, mas não deu tão certo. Então, vamos repensar a estratégia, mudar a forma de trabalhar, né? Então, pensar também no nível de habilidade dos estudantes e como melhorar esse nível ao longo do tempo. Então, muitas vezes pode pegar uma turma que vai apresentar uma habilidade menor em realizar uma tarefa, mas como você vai desenvolver essas habilidades que os estudantes são tão importantes para o ensino de ciências, né? Então, por exemplo, uma técnica de laboratório que demanda ali segurar um equipamento, ter habilidade manual. Como desenvolver isso com uma turma que tem uma questão a mais para ser trabalhada, né? Muitas vezes a gente até comenta com relação à pandemia, né? Os estudantes acabaram ficando em casa, então muita parte do mexer, do traquejo com os equipamentos do laboratório não aconteceram nesse período, porque eles estavam afastados. Então a gente está tendo muito aí agora uma questão de retomada disso, né? Então, como usar um equipamento, como é que você vai fazer um trabalho em robótica ou em ciências, como é que você vai usar esses equipamentos de forma adequada. Então, acho que é muito importante ter esse pensamento de como organizar tudo da melhor forma possível para cada um dos momentos, né? E como o Colégio Estocco está estruturado para a educação em ciências? Bom, o Colégio Estocco, assim, a nossa estrutura, ela é formidável. Eu acho que, assim, é muito importante ressaltar a questão do lado pessoal, a parte humana. Então, o colégio é muito preocupado com a formação e a capacitação dos professores. E nós somos muito estimulados na questão da atualização e da formação continuada. Então, nós temos palestras, cursos, que são promovidos pelo próprio colégio para que a gente possa ter uma crescente. Afinal de contas, né, a ciência é uma área que está em constante evolução. Todos os dias são publicadas novas informações, novos conceitos, e a gente precisa estar pegando essas ideias, né? Além disso, a escola é muito preocupada na forma como nós vamos passar esse conteúdo. Então, nós temos cursos também trabalhando sobre as novas metodologias, as abordagens pedagógicas,
toda a equipe é muito preocupada com a questão das demandas das turmas, ou seja, ter essa visão crítica de como cada turma tem a sua questão de trabalho, as suas individualidades. Então, a gente não cria um único curso e aplica para todos. Não, nós sabemos a individualidade da turma, dos estudantes, é uma preocupação muito grande que nós temos, ou seja, entender cada um dos estudantes para conhecer as suas necessidades. E aí, a partir desse conhecimento do estudante, a gente consegue trabalhar muito bem as suas necessidades e, com isso, ter resultados muito positivos. Além disso, uma coisa que assim, me chama muita atenção aqui é a preocupação que nós temos com o currículo. Então, o currículo não é feito apenas por uma parte da escola e colocada para ser aplicada, não, ele é construído em conjunto. Ou seja, você tem a participação dos professores, o coordenador auxiliando no processo, então, é um trabalho de várias mãos para criar esse currículo, né? E o Colégio Estocco tem uma preocupação muito grande com relação aos ambientes de aprendizado, né? Nós tivemos aí o nosso laboratório, agora temos um novo laboratório de ciências para trabalhar com os estudantes, temos uma série de recursos tecnológicos, além dos equipamentos tradicionais do laboratório, né? Que permite que o professor consiga desenvolver um excelente trabalho. Além disso, a escola é muito preocupada com a questão do tecnológico, ou seja, então nós temos acesso à internet, nós temos computadores, iPads, Apple TV, que facilitam o trabalho do professor em sala de aula com os estudantes. Então, troca de informações, nós usamos os recursos do Google, né, para trocar informação, passar uma atividade, colocar uma informação a mais para o aluno poder pesquisar, se apropriar de mais conhecimento. E também a questão das parcerias e recursos externos, também é uma coisa muito legal, porque aqui nós temos dentro das disciplinas, né, da área de ciências, convênios com algumas universidades. Então, com a FEI, com a Mauá, são universidades aqui da região do ABC, também com a Fundação Santo André, que são universidades de renome, onde os nossos estudantes têm a oportunidade de realizar as atividades de oficina ou itinerário no campus da universidade, com os professores de lá. Então, existe uma troca muito grande. Para o próprio professor vai ser muito enriquecedor. Então, é muito legal essa possibilidade, né? Então, estabelecimento dessas parcerias, possibilitando outros laboratórios, outros recursos tecnológicos, num outro espaço, e trazendo novos desafios para o estudante, né? Então, é muito gostoso essa parte. Eu acho que todos esses fatores contribuem de forma muito positiva para que o estudante aqui no Colégio Estocco tenha uma formação completa e que ele consiga, a partir de tudo isso, descobrir qual é o caminho que ele quer. Porque uma das questões é assim, né? Você pega na área de ciências, você tem toda aí envolvida a parte de biologia, química, física, aí vem a questão das engenharias e tudo mais, né? Então, a gente tem até essa questão que facilita o aluno depois, lá na frente, a tomar suas decisões. Por quê? Ele vivenciou tudo isso. Não ficou só dentro da escola, que já oferece muita coisa, mas foi colocado também para conhecer outras realidades, outras possibilidades, e conhecer como é que é uma universidade, uma estrutura, e o que ele pode fazer ali dentro mesmo, né? Só um exemplo dessa questão, né? Nós tivemos a oportunidade de fazer parte do itinerário do ensino médio na Mauá, em uma dos cursos na parte de engenharia mecânica. E foi muito legal porque o que eles oferecem ali para a gente é uma produção de um pequeno veículo ao longo de um semestre, passando por toda a parte da construção do motor, a estrutura do carro, como é que funciona o motor, a injeção eletrônica, carburador, ou seja, uma série de coisas. E uma das coisas que aconteceu, assim, nós tínhamos alguns estudantes que sempre pensavam, eu quero fazer engenharia automotiva, porque é um negócio legal, tá? E aí foram para lá. E na primeira aula eles tiveram que desmontar o motor, e aí sujaram a mão de graxa. Para alguns, aquilo era a coisa mais fantástica, mais fabulosa, e é realmente uma experiência, né? Para outros, foi assim, professor, não quero mais, porque eu achava que eu fosse fazer outra coisa, não ter que mexer com isso, né? Lógico, são muitas as áreas que você vai ter dentro da engenharia, mas é interessante perceber, a partir de um exemplo simples desse, como a vivência em outros espaços traz para o aluno, por exemplo, do ensino médio, a possibilidade de tomar uma decisão mais assertiva da carreira, do vestibular que ele vai fazer, sem ter aquele gap, né, de entrar,
ficar um ano na universidade, perceber que não é aquilo que ele quer e depois mudar de curso. Então, no ensino médio, aproveitar esse tempo que eles têm exatamente para perceber qual é a área, o que eles querem fazer. Isso eu acho muito legal, essa oportunidade que o colégio oferece para os estudantes e visitar essa área externa, né, conhecer outros lugares. Realmente, a vivência prática faz toda a diferença, né? E professor, o Colégio Estocco foi premiado na Febrace, que é uma das maiores feiras brasileiras de ciência e tecnologia, né? Com um projeto sob sua coordenação que desenvolveu o uso de sensores ultrassônicos para a prevenção de acidentes de trânsito. Como, professor, foi idealizado e executado esse projeto? Bom, vamos por partes, né? Porque, assim, como é que começou, como tudo começou? Bom, tudo teve início nas aulas de robótica do 9º ano, onde eu passei um projeto para eles com a temática do uso da robótica para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, dos animais, do meio ambiente, ou seja, usar a robótica para a melhoria da qualidade de vida. Bom, os alunos começaram a trazer ideias, né? Então, aquela tempestade de ideias, informações, pesquisas. Cabe à função do professor nesse momento, né, delimitar essas ideias. Então, começar a pensar junto com o estudante o que realmente pode ser trabalhado, como é que a gente tem como desenvolver isso na sala de aula, como trabalhar dessa maneira, de fato, com a pesquisa, né? E a partir dessa delimitação, nós começamos a escolher a metodologia de trabalho. Então, como é que vai ser feito o trabalho? Então, temos que pensar num cronograma de atividades, temos que pensar como vai ser desenvolvido cada uma das partes para que lá no final a gente consiga de verdade coletar dados que possam colaborar, né? Então, essa metodologia vai desde a parte de pensar em quais serão os materiais utilizados, então, o material e métodos, o que vai ser utilizado? Vamos usar o Arduino, vamos usar o Lego. Quais sensores serão aplicados? Certo? Então, pensar em cima da ideia do estudante e trazer essa temática que ele buscou na pesquisa, a forma de como a robótica poderia interferir nisso. Dentro dos trabalhos, o que teve destaque na Febrace foi um trabalho que nós apresentamos ali a questão do uso de sensores para evitar acidentes de trânsito. Esse tema, ele estava muito no momento, ele estava acontecendo muitas informações a respeito disso. Tinha acontecido um acidente de trânsito com um ônibus e muitas pessoas haviam falecido por causa do motorista do ônibus ter dormido no volante. E os estudantes, quando começaram a pesquisar, perceberam que era algo mais comum do que eles imaginavam, do que deveria ser de verdade, né? Porque, afinal de contas, a gente está falando de praticamente metade dos acidentes nas estradas brasileiras serem decorrentes da questão do sono do motorista ou dele dormir de fato, né? Então, estar sonolento ou, de fato, dormir no volante. É um número muito alto. Isso chamou a atenção deles, eles começaram, então, a pesquisar sobre o assunto, trazer novas ideias, pensaram na questão do uso do Arduino e dos sensores e começaram a elaborar os protótipos, que essa foi uma das partes mais bonitas do projeto, né? Porque eles tiveram, ao todo, 5 protótipos até chegar no final que foi apresentado na Febrace, né? Então, é um momento ali muito legal de produção, de pesquisa, de testes, para ver tudo acontecendo. Então, é aquilo que a gente fala, né? A metodologia científica é isso. Você vai pegar um tema, você vai pesquisar sobre ele, entender melhor as questões envolvidas em cima desse tema e, a partir daí, pensar numa solução para essa questão. E foi exatamente o que eles fizeram, né? Os alunos conseguiram trazer muita informação sobre o assunto dos acidentes de trânsito para toda a comunidade escolar e, além disso, pensaram numa solução para o problema. Lógico, entre o protótipo desenvolvido por eles até a chegada disso, por exemplo, na indústria automobilística, tem um espaço grande. Mas é como a gente fala, tudo tem um começo. Então, o que eles fizeram de protótipo final foi um projeto com 2 sensores, onde um sensor, cada um dos sensores mandava informação para essa plaquinha de programação Arduino, e a partir da movimentação da cabeça do motorista, você tinha uma leitura para dar um alerta dentro do carro para dizer se a pessoa estava sonolenta ou não. Então, foram feitos vários testes com os estudantes da escola, com pessoas mais altas, pessoas mais baixas, e eles tiveram resultados muito positivos. E aí, esse trabalho foi submetido para a Feira da Febrace, foi aprovado, nós chegamos até a fase final do evento, né, que
só de chegar até a final já é uma conquista muito grande, é um negócio muito legal. E nós tivemos uma participação muito legal na Febras, tivemos aí um destaque de premiação também. Então, acho que vale muito a pena estimular os estudantes a pensar e trabalhar com isso, né? Dessa ideia toda do uso de robótica, né, para melhoria de vida, nós tivemos 9 projetos ao todo. Um deles acabou tendo essa continuidade, tá certo? Então, nós tivemos aí, pela Febras, os outros projetos foram apresentados em outros eventos, como a Mostra Nacional de Robótica do ano passado, que é um evento que acontece uma vez por ano no Brasil. No ano passado foi em São Bernardo, esse ano é em Salvador. Então, eles têm uma produção muito grande, né? É gostoso você ver o estudante preocupado em resolver um problema que está próximo dele, mas que às vezes nem ele percebia, como esse caso do acidente de trânsito. Quando eles viram a realidade, que era o negócio, eles ficaram assim, nossa, mas como é que ninguém pensa em alguma solução, resolve o problema, porque era uma coisa que para eles chamou muita atenção. Então, acho que a ciência, a tecnologia tem esse papel, ou seja, permitir que o estudante veja uma situação e comece a pensar em como resolvê-la. Ser crítico, pesquisar, ler sobre o assunto, elaborar materiais, elaborar estratégias para resolver o problema. Você trouxe exemplos, né, do quanto o acesso à ciência, à informação sobre ciência, né, a metodologia científica faz uma diferença, e você vê na prática isso já representado na atividade de alunos que ainda estão no ensino médio, né? Então, provavelmente, eles teriam uma maior propensão a serem os cientistas do amanhã, pesquisadores do amanhã, né? Mas nós vivemos num Brasil que tem muitos Brasis diferentes, né? Com diferentes acessos. Queria que você, como educador, dissesse, na sua visão, quais são as principais diferenças no acesso dos alunos das escolas particulares e públicas de acesso a esse método científico. Realmente, infelizmente, nós temos muitas realidades no nosso país. Eu acho que um dos grandes desafios que nós temos aí pela frente é, primeiro, tirar um pouco essa ideia de que toda escola pública não é legal, não é uma realidade. Nós temos excelentes escolas públicas, as nossas universidades, as que mais produzem ciência, são as públicas, e nós precisamos aí batalhar para que essa capacidade, essa potência toda que nós temos nas universidades públicas também cheguem para o ensino médio, para o ensino fundamental, para que a gente tenha um país com menos desigualdade, né? Agora, eu acho que uma das coisas que mais, assim, eu acho que alguns fatores que mais pesam nessa questão, entre as escolas particulares e públicas, eu acho que fica muito com relação aos recursos e à infraestrutura. Hoje, eu acho que, infelizmente, nós temos muitas escolas públicas que não têm recursos para oferecer uma área de pesquisa para o estudante, ou seja, falta um laboratório de informática para ele poder pesquisar, acessar a internet, falta acesso a mecanismos tecnológicos para que ele possa, por exemplo, fazer uma programação, trabalhar com robótica, por exemplo. Então, nós já temos algumas coisas mudando, né? Mas é aquilo que a gente brinca, né? Parece que dá um passo, aí de repente dá 2 para trás. Então, parece que nunca consegue realmente caminhar, né, para o sucesso, para sair dessa questão, dessa falta de infraestrutura e recursos. Eu acho que uma outra coisa muito importante se destacar é que, assim, as escolas particulares, acho que além delas terem a oportunidade de ter um recurso de infraestrutura de melhor aporte para oferecer para o estudante, o tamanho das turmas também eu acho que é algo que influencia muito. As escolas particulares tendem, não quer dizer que todas elas têm, mas tendem a ter turmas menores, o que permite que o professor tenha maior contato com o estudante, consiga entender mais as suas necessidades e auxiliar, de fato, o estudante nessa questão de fazer ciência. Porque com uma sala muito cheia, você vai ter maior dificuldade para dar a mesma atenção para vários projetos, para várias ideias. Então, acho que o tamanho da turma também é uma coisa que influencia muito, né? A questão do acesso a programas, então, extracurriculares e oportunidades adicionais é uma coisa que, assim, como nós estamos participando de muitos eventos externos, os nossos estudantes aqui do colégio começam a perceber outras realidades. A dificuldade de participar de um evento científico, como, por exemplo, a jornada de foguetes que nós participamos no Rio de Janeiro.
muitas escolas que estavam participando ali, elas eram públicas. Só que o relato dos estudantes, dos professores, para que eles pudessem estar ali, era assim, olha, nós tivemos que fazer uma série de atividades para angariar fundos. Ou seja, não é só a preocupação com a metodologia científica, com o projeto científico, mas também como angariar fundos para poder participar desses eventos. Então, precisaria ter um incentivo maior governamental, municipal, estadual, né, para que, de fato, esses bons trabalhos, essas boas ideias que aparecem nas escolas, possam ter oportunidade de ir para esses eventos também. Na escola particular, por você ter um aporte financeiro maior, você consegue mobilizar mais fácil essa questão. Não que seja algo super tranquilo, não é isso que eu estou falando, mas infelizmente a gente vê nos eventos a dificuldade, que além de todo o trabalho científico, a preocupação dos estudantes em terem que angariar esse dinheiro para poder participar, ou seja, fazer vaquinha online, fazer alguma atividade para buscar esses recursos. Então, consequentemente, isso acaba tirando o foco do mais importante, que é a questão da pesquisa, né? Então, a gente precisa pensar em como diminuir essa distância entre o fomento que existe na particular para a pública. Então, lógico, não é tirando de um para colocar no outro, não. A gente precisa pensar sempre na questão do incentivo do governo, das prefeituras, do Estado, para que chegue recursos financeiros na escola, para que já exista uma verba inicial lá no comecinho do ano, já destinada à participação em eventos científicos, já destinada à compra de algumas coisas que vão ser necessárias para o desenvolvimento de trabalhos científicos no colégio. Porque a gente sabe que precisa desses recursos, não tem como escapar muito disso. Então, eu acho que é assim, de novo, bate naquela questão da organização, ou seja, é necessário que exista uma organização das escolas, da parte da prefeitura, do Estado, do governo em si, para que esse recurso chegue, de fato, na escola. Chegue até um laboratório dentro da escola, até a direção, para que eles possam investir de forma adequada em ciência, ou seja, deixar o aluno preocupado em realizar a pesquisa e não preocupado em ter que angariar dinheiro ali para poder realizar o trabalho dele ou ir para fora para poder fazer a apresentação do projeto, né? Então, acho que isso é uma das coisas que mais, assim, marcou nós estudantes desses eventos que nós participamos. O quanto algumas escolas, alguns alunos tiveram que, assim, lutar mesmo para poder estar naquele espaço por falta de verba, né? Por não ter acesso ao recurso financeiro para estar ali. E mapear essas diferenças de acesso, essas desigualdades entre privado e público, é um caminho para que sejam adotadas pelos gestores de educação no país medidas eficazes que sejam capazes um dia de reduzir ou até oferecer o principal, que é a equidade de acesso à educação e ciência? Com certeza, e eu acho que uma das coisas que é necessário o estímulo é exatamente a questão de você um auxiliar o outro, ou seja, não existir uma questão de disputa entre as coisas, ou seja, o público junto com o privado, ou seja, os dois caminharem no mesmo sentido. Então, aquilo que um tem para oferecer para o outro, trocar. Então, eu falo isso pelo quê? Nós temos um projeto de robótica aqui na escola, com as meninas, né, com as Stockholm Girls Robots, que foram premiadas, apareceram no jornal no ano passado, foram mencionadas na Câmara de Vereadores. Então, assim, elas tiveram um super destaque, eu acho que exatamente fazendo um trabalho de formiguinha, mas eu acho que, assim, é um trabalho que, se for replicado, o resultado disso é fabuloso. É muito bonito você ver os jovens preocupados com o próximo, com o outro. É uma das coisas que mais me motiva e me emociona toda vez que eu falo do assunto, porque você vê de verdade eles preocupados em tentar solucionar um problema do outro. Então, se eles têm essa motivação, por que não deixar isso acontecer? Não vamos criar barreiras, vamos, pelo contrário, facilitar o processo, tanto de um lado quanto do outro. Eu acho que a gente tem uma troca muito importante a ser feita. É uma possibilidade muito grande que nós temos aí. Esse projeto que eu estava citando para vocês agora há pouco, das Stockholm Girls Robots, é um projeto onde elas pegaram a robótica e levaram para a escola estadual. E lá elas tiveram a oportunidade de trabalhar com 2 salas de 6º ano, e elas ensinaram as meninas da escola
a como desenvolver o projeto do robozinho seguidor de linha, como é que ele era programado, como é que era feita a construção. E no final do projeto, elas doaram o material para a escola. Só que a ideia não era só ir lá e ensinar, não era capacitar. Então, um grupo menor de estudantes tiveram uma continuidade de trabalho, de informações, e hoje elas podem ensinar outras meninas na escola. Então, esse ano a gente está numa continuidade do projeto. Então, esse ano a gente não vai ficar numa escola só, nós vamos para 5 escolas para aumentar essa rede, né, de possibilidades. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode fazer, é unir esforços. Elas aprenderam muito mais robótica do que ficar aqui no laboratório, mexendo com os kits, mexendo com as coisas, do que elas foram para lá, puseram a mão na massa, ensinaram as pessoas, replicaram, viram como é que é o negócio, conversaram sobre outras realidades, outras possibilidades, aprenderam com as meninas uma série de coisas que elas não tinham pensado e elas, por ali, vendo de uma outra forma, tiveram ideias juntas, ou seja, é uma troca, certo? Então, às vezes o mesmo problema que está aqui há um tempo, a gente tentando resolver, vem lá um aluno de fora, não, por que não faz desse jeito, acho que dá mais certo. E aí até mudaram um esqueminha no modelo do robô, da onde ia passar um fio de um lado para o outro, para tentar melhorar o projeto, e deu certo. Então é um negócio muito legal, é uma troca que existe. E eu acho que a gente tem que estimular muito essa questão. Aqui no colégio, nós temos uma abertura muito grande para propor projetos, ideias, que tenham, de fato, esse vínculo, né? Ou seja, realmente trabalhar a troca, trabalhar um projeto que vá trazer benefício para todas as partes e uma troca de informações e conhecimento para todas as partes. Professor, estamos vivenciando no Brasil uma série de ataques em escolas, né, gerando medo em professores, os demais profissionais envolvidos, né, no dia a dia escolar, pais, alunos, enfim. Quais são as atividades focadas na saúde mental de seus alunos que o Colégio Estocco vem realizando? Bom, todos os professores têm um olhar atento aos aspectos emocionais dos estudantes e vão procurar em sala de aula cultivar um ambiente colaborativo, para que todos se sintam participantes de um processo e sendo valorizados. Lógico que no meio do decorrer desse processo todo, né, você tem momentos onde os estudantes participam das atividades específicas para esse fim, ou seja, não é só, não é que não existe existe um momento para isso, para esse fim. Que nós aí temos rodas de conversa, apresentação de ideias, dinâmicas de grupo, e as orientadoras educacionais trabalham muito com a questão do combate ao bullying. Nós temos até aqui no colégio um mural onde os estudantes escrevem mensagens, coisas que eles estão sentindo e colam nesse mural. E isso fica ali no pátio. Então é uma forma dele colocar para fora um sentimento, lógico que ele não precisa se identificar, se ele quiser se identificar ou não, é uma opção dele, mas de colocar esse sentimento para fora, isso é trabalhado. Então é uma troca muito legal. Esse projeto teve até destaque numa reportagem da TV Cultura, há umas 2 semanas atrás, exatamente pela forma como é abordado aqui no colégio essa questão da saúde mental, né? Que ficou tão abalada aí com a questão da pandemia e depois com a questão, infelizmente, desses ataques todos que nós vencemos, essas violências todas que nós vencemos aí no nosso país, e a preocupação da escola em combater tudo isso. Ou seja, nós aqui pensamos que o bullying realmente é uma questão que precisa ser combatida, precisa ser trabalhada para que não se cresça sentimentos negativos, né, mas sim sentimentos positivos. E é como eu falei para vocês agora há pouco, o que eu vejo das minhas turmas, dos meus estudantes aqui, eu coloco um projeto de robótica, eu recebo um monte de coisa que vem do coração deles. Projetos para auxiliar animais de rua, projetos para auxiliar pessoas que têm algum tipo de problema de mobilidade. Então, nós tivemos um projeto que mexia com era uma mão robótica. Então, pensando na questão de pessoas que precisam usar próteses robóticas, a possibilidade de criar um modelo mais barato para ser aplicado, a questão da preocupação de pessoas que têm dificuldade de se comunicar, então usar um painelzinho eletrônico lá feito em robótica para facilitar essa comunicação, às vezes uma comunicação não verbal, mas através de imagens, desenhos, que facilitaria esse início de conversa, ou até mesmo passar um sentimento. Isso é muito gostoso de ver como nossos estudantes
se preocupam de verdade com a questão do próximo. Então, assim, eu fico muito feliz em poder fazer parte de todo esse movimento. Luiz, muito obrigado por ter participado do episódio 13 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Não, acho que só para encerrar mesmo esse assunto todo, que é apaixonante, que é a questão da ciência, da metodologia científica, da participação dos estudantes, né, nesses eventos, da participação dos alunos em sala de aula com as atividades. Eu acho que, assim, uma mensagem que eu daria para os professores, né, que é de realmente correr atrás dessas oportunidades que aparecem de eventos científicos, de jornadas, de Olimpíadas, para estimular realmente o estudante a descobrir um talento que ele tem e às vezes ele nem sabia. Assim, eu acho que é muito legal, porque acaba virando uma troca. É muito gostoso você ver o resultado final, os estudantes ali conseguindo participar, mesmo aqueles que não conseguem uma premiação ou outra, mas se sentem muito ali parte de um processo grande, quando eles percebem o tamanho de alguns eventos que eles podem participar, que antes eles não achavam que era possível. Então, eu acho que assim, é muito gostoso fazer parte desse meio da ciência e da pesquisa, utilizando metodologia científica de verdade para os estudantes, ou seja, trabalhar o passo a passo da pesquisa. E aí também um recado para os estudantes, né? Para quem for nos escutar aí, participe, procure na sua escola os projetos, as Olimpíadas, né, que você tem aí acesso para você poder participar. Então, às vezes você gosta de astronáutica, você gosta de robótica, verifica se existe ou não a possibilidade de participar desses eventos, porque isso faz muito bem para você. Então, é uma troca que vai existir entre o estudante, o professor, a escola, a comunidade, esses eventos que só trazem benefício para todos. O nosso país vai conseguir crescer cientificamente com cada vez mais participação de professores e estudantes nesses eventos que são o resultado final daquilo que está sendo construído de positivo dentro da escola, dentro da comunidade escolar, dentro da vida escolar. E aí é o momento de você mostrar tudo aquilo que está acontecendo de bom e incentivar os outros a também fazer. Então fica esse convite para os professores de outros colégios e tudo mais. É um momento da gente correr atrás, a gente tem que aproveitar a ciência numa crescente. A gente está num novo momento científico aí no Brasil, a gente tem que aproveitar esse momento para uma crescente mesmo de produção, de trabalho, de apresentação em congressos, para mostrar o poder que nós temos aí de transformar através da educação, da ciência e do nosso exemplo positivo como pesquisadores aí eternos, né? Os professores têm que ser sempre o exemplo para o estudante, né? Sempre ser ali mostrando que, olha, eu também faço pesquisa, então vamos junto, é assim que faz. Eu acho que essa é a minha mensagem final para todos. Gostaria muito de agradecer aí a oportunidade de falar com vocês. Muito, muito obrigado. Espero ter colaborado com esse assunto aí tão contagiante, tão gostoso. A nossa convidada agora é Sandra Toni Dandel, diretora pedagógica de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio do Colégio Dante Alighieri. Sandra é doutora em Ensino de Ciências pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Sandra, obrigado por estar conosco no episódio 13 do SensoCast. Antes de falarmos sobre a Sandra professora, pode contar para nós quando surgiu sua paixão pela educação e ciências? Olá, um prazer estar aqui com vocês para falar dessa paixão. Acho que primeiro a paixão veio pelas ciências, e eu lembro da aula onde isso aconteceu. Eu estava numa sala de aula, e no oitava série, antigamente se falava oitava série, hoje em dia seria o 9º ano, lá pelos 13, 14 anos, quando o professor contou que dentro da célula tinha uma fita que continha todas as informações minhas e que vinha do meu pai, da minha mãe. Eu falava, nossa, como pode isso ser possível? Quero saber mais sobre isso. Então, numa aula de ciências que me marcou para o resto da vida, foi a minha paixão, o início da paixão pelas ciências, especialmente as ciências da natureza, a biologia. E a questão da educação veio mais tarde, então eu fiz biologia na USP, na graduação. Quando eu estava fazendo biologia, teve 2 oportunidades de trabalho. Eu não tinha ideia de que ia para a educação ou para a pesquisa, então eu comecei os 2. Eu estava fazendo pesquisa no IPT,
que é dentro da USP, com fungos, toda uma questão de tecnologia, e também, ao mesmo tempo, comecei a lecionar, a dar aulas em colégio, e também aulas de recuperação. E quando eu estava com os alunos, eu me movia, então isso modificou a minha alma, a minha vida, meu projeto de vida. E desde lá eu continuei para adiante, né, com a questão da educação e das ciências. Então, desde 1987, eu atuo com os jovens, libertando seus futuros, como diz o nosso Novoa, né? Ele acabou de lançar um livro e fala de libertar os futuros desses jovens. Então, são décadas que eu trabalho com isso. E professora, como que o ensino de ciência está contemplado hoje no programa pedagógico do Colégio Dante Alighieri? Então, hoje a gente tem um programa muito robusto, muito estruturado, está tudo baseado na área de ensino por investigação. O que é isso? Nós aqui no colégio, nós acreditamos que ensinar ciências é ir muito além do que saber conceitos, explicações, fórmulas, aplicações e exercícios. Muito, muito além. Então, hoje nós temos um curso cujas aulas, as sequências didáticas e os laboratórios e os projetos, eles estão baseados para que os alunos possam estruturar o seu pensamento científico, saber usar uma metodologia científica, saber resolver problemas, testar hipóteses. Então, quando há décadas, né, nós começamos, eu estudei assim, não sei se quem me ouve também lembra de umas ciências que antigamente se falava era muito decoreba. E há décadas a gente pensa que o ensino de ciências ele tem que estar baseado próximo ao que a ciência funciona. Então, a gente aproxima a cultura científica dos alunos aqui. Então, ao invés de ficar em memorização de fenômenos, em explicações de teorias e num laboratório que comprove as teorias, nós vamos para a alfabetização e letramento científico. E o que é isso? Nós queremos que os alunos mergulhem desde cedo no mundo do fazer ciência. É como se os alunos experimentassem como ser um cientista, a rotina do cientista desde pequenos, que é uma rotina investigativa e não de memorização. É uma rotina de criatividade, é uma rotina de proposição, de resolução de problemas. Então, hoje em dia, nós temos as aulas de ciências, né, dadas pelos professores, sempre iniciando dentro do laboratório, sempre, é semanal, com uma questão, um problema, um desafio, onde os alunos elaboram hipóteses, depois em grupos, de forma colaborativa, como é na ciência. De fato, esses alunos eles vão fazer seus testes de hipóteses com várias metodologias, e depois eles apresentam suas deduções, suas explicações, seus argumentos científicos. A argumentação é uma das partes predominantes. Então, utilizar a linguagem científica, utilizar metodologia científica dentro das aulas, para daí, com isso, aprender as teorias. O que mais nós temos na escola? Nós temos há décadas também as feiras de ciências, que ocorrem de forma bienal, para os alunos todos do Fundamental, inclusive do Fundamental 1 e do Fundamental 2, onde eles podem, dentro do currículo, elaborar as próprias questões. Então, semanalmente, os professores apresentam questões, mas, pelo menos uma vez a cada 2 anos, os alunos vão propor uma questão científica, que ainda não tenham resposta no Google e nem no ChatGPT, que eles possam fazer testes e trazer essas respostas, apresentando num pôster muito parecido com a cultura científica. Além disso, nós percebemos já desde 2006, 2008, que havia alunos que queriam muito mais do que uma feira de ciências investigativa. Então, nós criamos um programa de iniciação científica júnior, de pré-iniciação científica, onde os alunos, fora das aulas, podiam vir, como num clube de ciências, fazer suas pesquisas com professores orientadores. Então, esse programa já tem aí, né, vai fazer desde uns 15 anos, né, nosso cientista aprendiz, onde os alunos vêm,
propõem questões, fazem parcerias com pesquisadores de universidades e produzem resultados e propostas e programas maravilhosos que contribuem de forma relevante para a vida onde eles estão. Estes alunos são aprendizes da ciência, não como teorias, mas como produtores de ciências. Isso para a gente é fantástico. Os alunos, eles se animam, se interessam muito mais. Então, nós temos feiras nacionais e internacionais de ciência e tecnologia a partir deste grande envolvimento de um número expressivo. Hoje em dia, nós temos mais de 300 alunos que vêm no período oposto de forma voluntária para fazer seu programa de iniciação científica júnior, além do Fundamental 1 e 2, que fazem sociedades de ciências. São duas coisas diferentes. Então, é um grande incentivo que nós temos para a área de ciências. Só complementando, o ensino médio, ao contrário dos caminhos de algumas escolas, nós mantivemos aqui laboratórios de física, química, biologia e STEAMs, e o ateliê de artes. Então, nós trabalhamos de forma interdisciplinar, mas preservando também o momento em que a própria natureza da biologia, da física, da química e do maker, né, da cultura digital, elas são preservadas. Então, ora elas estão juntas e ora elas preservam a sua especificidade. Então, os alunos aprendem questões específicas da física, o olhar para a física, o olhar para a química, o olhar para a biologia, dentro dos seus laboratórios no ensino médio. No Fundamental 2 e no 1, nós temos o Laboratório de Ciências, além dos FABs, além dos ateliês. Então, os alunos, eles estão sempre nesse movimento do fazer, do experimentar, do criar, né, do protagonismo e da ação mais atuante desse aluno, não passiva, mas muito ativa. Professora, eu faço hoje comunicação em ciências e tenho 42 anos, né? Porém, por ter cursado o ensino fundamental e médio sempre em escolas públicas, não tive a oportunidade de vivenciar numa feira de ciências. Eu, por exemplo, não ouvi falar sobre pré-iniciação científica e na faculdade de jornalismo, que não era tradicional, até havia disciplina de metodologia científica, mas não foi apresentada a mim a possibilidade de fazer iniciação científica. Mas foi um ensino médio fundamental cursado nos anos 90, né? Hoje, como que está essa questão? Qual é o abismo hoje? Qual é o tamanho do abismo entre escola pública e privada? Olha, eu acho importante frisar que há iniciativas muito relevantes dentro das escolas públicas, seja aqui no estado de São Paulo, há iniciativas também em Pernambuco, no Ceará, que eu conheço, que são muito importantes, não só de políticas públicas de alguns governos, de algumas secretarias, como também de professores, que acho que eles levam para os alunos essas possibilidades de utilizar a metodologia científica. Mas é claro que eu não vejo ainda, em termos de Brasil, que é tão enorme, né, uma política pública de incentivo ao fazer ciências, ao proporcionar para os alunos essa metodologia científica nas feiras de ciências, na iniciação científica júnior. Eu concordo que há, ainda que a gente tenha uma caminhada como país para trazer essa experiência para dentro das escolas. Entendo que, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, há alguns anos, acho que em 2012, 2013, eu acompanhei uma iniciativa deles de colocar as feiras de ciências, para os alunos, as feiras de ciências investigativas nas escolas de período integral. Não sei se houve continuidade, ainda parece que sim, né, por alguns anos. Nós tivemos aí essa possibilidade dos alunos de lidar com esse fazer científico, mas aí, respondendo um pouco de forma mais profunda, sem fugir muito, né, acho que nós temos escolas públicas que poderiam, como política pública, ter isso no currículo de forma consistente para proporcionar esse desenvolvimento mais global dos alunos, essa experiência, e acho que quem teve essa possibilidade, diferente de você, de fazer uma feira de ciências, dificilmente esquece para o resto da vida o seu tema, seu estudo, sua apresentação.
essa valorização que a gente dá naquele momento mágico para os alunos, né? Eles levam para o resto das vidas e pode despertar talentos, paixões aí para o nosso mundo. Sim, em mim, a paixão pela ciência ela foi despertada já no mercado de trabalho. E aí, depois disso, né, depois de ter essa paixão pela ciência despertada, aí eu fiz mestrado, doutorado, enfim, e faço jornalismo de ciência hoje, mas foi um despertar tardio. Por falar no despertar cedo, né, pré-iniciação científica do Colégio Dante Alighieri, que você já mencionou, como que são selecionados os trabalhos dos alunos para publicação na revista que vocês têm, que é a revista Em Ciência? Ah, que bacana essa pergunta. Justamente porque há iniciativas, então, só fazendo um pequeno passo atrás, a nossa escola que entende, né, da importância de que todos estejam juntos, valorizando cada projeto, cada aluno que chega, às vezes com muitos desafios, especialmente em escolas públicas, né, lidando com outras questões, às vezes socioeconômicas, mas alunos talentosíssimos que não tinham onde apresentar os resultados e o percurso de suas pesquisas. Então, nossa escola, nosso colégio, que faz uma revista para alunos de ensino médio, e de 9º ano a ensino médio, que quiserem, que façam projetos de iniciação científica, que tenham lá a sua metodologia, dados testados, referenciais teóricos, eles podem apresentar suas pesquisas que nós publicamos nessa revista Em Ciência, que tem um corpo editorial que vai fazer uma análise. Mas como é que se chega, né? Como é que a gente escolhe? Nós temos algumas feiras de iniciação científica júnior, de pré-iniciação científica no Brasil, para as quais nós somos afiliados. Então, Febrace, Mostratec, no Nordeste nós temos algumas feiras que nós somos afiliados, e eles podem, os projetos que são premiados pela Em Ciência nessas grandes feiras, e aí a gente procura escolher tanto alunos de escolas públicas quanto particulares, aí mais pelo mérito do projeto, pela relevância social, a gente escolhe para estar junto com os nossos alunos premiados, fazendo uma revista de divulgação, publicando, tornando público o valor e a maravilha que são esses projetos que, às vezes, estão em nível de mestrado e que muitos de nós não conhecemos, projetos belíssimos, que trazem informações que podem ser rapidamente absorvidas pela sociedade, tornando a nossa vida mais interessante, de melhor qualidade e melhor, enfim. Então, mais pelas feiras, dos quais eles participam, mas também podem enviar um e-mail para a Em Ciência e pedir, né, para publicação, passando aí pelo veto, claro, pelo crivo do nosso editorial. Perfeito. Professora Sandra, pode contar para nós sobre o projeto do Dante Alighieri de combate ao bullying com alunos do 2º ano do ensino médio? O que está sendo desenvolvido? Então, nós temos aí o projeto anti-bullying, ele é um projeto que envolve a escola inteira e várias séries, né? Cada série, cada grupo de alunos, agrupamento, nós temos várias atuações para evitar que isso aconteça, né? Programas de promoção de saúde, de clima de cultura de paz, e depois ações de repactuação, ressignificação, se a gente detecta que isso ocorre. Mas eu queria contar para vocês, de forma muito especial, um dos projetos de 2ª série do médio para a questão de combate ao bullying foi proposto e desenvolvido por um aluno que hoje em dia está na 3ª série do médio, mas começou na 2ª série. Ele propôs um jogo, ele organizou um jogo cuja base é promover a empatia e analisar como esse jogo pode diminuir episódios, evidências, sinais de bullying entre alunos. Então, um aluno, ele criou um jogo, usou muita tecnologia, isso pode ser levado para outras pessoas, para outros alunos de outras escolas, e nesse jogo, os alunos, eles vão se deparando, os jovens, né, vão se deparando com situações onde eles vão refletindo
usando como base a empatia, né, para evitar, para fazer a promoção e a prevenção do bullying por meio desses jogos. Então, o aluno fez esse projeto de pré-iniciação científica que foi no Cientista Aprendiz, no nosso programa de iniciação. Que fascinante, que interessante demais. Professora Sandra, muitíssimo obrigado por sua participação no episódio 13 do SensoCast. Algo mais que você gostaria de acrescentar? Eu queria agradecer muito, gostaria de falar muitas coisas mais, mas queria contar uma coisa, se tiver professores, pais de alunos, jovens envolvidos, para levar um projeto de pré-iniciação científica para a escola, é importante nós termos o professor e o aluno que queiram. E se isso for possível, ainda que seja no contraturno ou como eletiva, de deixar os jovens fazerem uma pergunta que seja cientificamente respondida, que ele possa procurar, que o professor se abra para procurar e promover junto com o aluno essa busca de respostas, ainda que o professor não vai saber, porque são respostas que precisam ser pesquisadas, mas que esse programa às vezes começa pequenino, como nós aqui em 2008, começamos com 3, 4 alunos, e hoje em dia nós temos 300 alunos que buscam, que querem, às vezes não tem vaga, os professores estão todos cheios de projetos. Não é o projeto que é o importante, é como isso muda a vida do aluno. Então, que mais escolas participem de feiras, aprendam, seus alunos acabam aprendendo a fazer projetos e se integrando com outros alunos, outros professores, e a gente vai aprendendo a fazer na prática, né? Nós estamos à disposição de ajudar outras escolas, outros professores, outros projetos, porque ciência se constrói de forma coletiva e não individual. Então, quanto mais gente estiver junto, pensando e discutindo, melhor. Eu agradeço o espaço. E assim encerramos o episódio 13 do SensoCast. Nos acompanhem nas mídias sociais e em nosso site sensocomunicação, sem cedilha e sem tio.com.br. Estamos nas principais plataformas de podcast, todos os meses com um episódio novo. Um grande abraço e até o próximo episódio. Este podcast é uma produção Senso Consultoria de Comunicação e Estúdio Banca Podcast. Apoio Banca de Conteúdo.